Todos os jogadores dessa seleção jogam em times pequenos da Premier League. De médio para baixo. Nunca existiu isso. A seleção brasileira... Bate o pênalti, truta! Bate, vocês são uma vergonha! De uns tempos pra cá, a seleção brasileira não vem jogando bem e parece que virou moda tentar achar qual que é o problema. E para surfar nesse hype, muitas pessoas dizem que o problema são os jogadores brasileiros que jogam em times pequenos da Premier League e que o certo mesmo era convocar os destaques do Brasileirão. Nesse vídeo, vou falar a minha opinião para tentar achar o problema da seleção brasileira. E se você tiver alguma outra sugestão, fique à vontade para colocar nos comentários. A sua opinião é sempre muito inútil, é sempre muito valiosa e bem-vinda aqui. E vamos começar com os jogadores que no caso são Paquetá, Joeliton, João Gomes, Bruno Guimarães e Andreas Pereira. Os jogadores que jogam em times pequenos da Premier League. A verdade é que se você não jogar no Real Madrid, no Bayern de Munique, não jogar no Milan ou no Chelsea, no Manchester City, as pessoas vão achar que você joga em time pequeno. Realmente, West Ham, Newcastle, Aston Villa e Fulham são bem menores a se comparar com os outros times do Big Six. Só que tem uma coisa que esses times têm em comum: eles estão acostumados a enfrentarem os grandes clubes, coisa que os times brasileiros não conseguem fazer há quase 15 anos. Outras coisas que as pessoas têm é ter um certo preconceito em só querer convocar jogadores de times grandes. Mas se eu jogo em um time menor e enfrento esses times grandes e ganho, eu não seria um bom jogador também e poderia ser convocado? E outra, esses clubes até podem ser menores, mas vêm passando por um bom momento. Ano passado, o West Ham ganhou a Conference League. O Aston Villa se classificou em quarto lugar para a próxima Champions League. E nessa última Champions League que teve, o Newcastle também participou. A verdade é que lá nos anos 2000, a seleção brasileira tinha muitos jogadores convocados do Deportivo La Coruña, que era um time que não é considerado muito grande, até porque hoje se encontra na terceira divisão, mas ele passava por um bom momento, e por isso que teve jogadores convocados. O problema não é o time onde esses jogadores jogam. Talvez tenha alguma outra convocação ali que seja um pouco controversa, como é o caso do João Gomes, que eu, por exemplo, eu não convocaria. Se a gente pega, por exemplo, os jogadores brasileiros que jogam no Newcastle, eles receberam uma homenagem, subiram uma bandeira do Brasil com a foto deles, teve bandeira, teve tudo, teve mosaico, só para homenagear o quão bem os caras jogam lá no Newcastle. E se a gente está falando de jogadores que jogam na Premier League, a Inglaterra, por exemplo, tem grande parte dos seus jogadores compostos por jogadores que atuam na Premier League e chegou na final da Eurocopa agora. Só não ganhou por um motivo que eu vou falar mais pra frente no vídeo. O Dibu Martínez, por exemplo, que ganhou a Copa do Mundo, inclusive sendo o melhor goleiro jogando pela equipe do Aston Villa. E falando em Copa do Mundo, a Argentina mesmo foi campeã da Copa do Mundo com apenas um jogador do elenco atuando na Argentina, que era o Franco Armani, o goleiro reserva. De resto, todos os jogadores atuavam em clubes europeus, e alguns deles atuam em clubes considerados pequenos por muitos, como por exemplo a maioria que jogava no Real Betis. Então não, o problema da seleção brasileira não são os jogadores brasileiros. O problema na verdade é mais simples, só que a solução é a mais complicada possível. O que aconteceu com aquele PSG de Messi, Mbappé e Neymar? O que aconteceu com a seleção da Inglaterra nesse ano? E até mesmo aqui no Brasil, o que aconteceu com o Flamengo em 2023? Ambos não ganharam nada. Dá para pensar, o Flamengo é muito grande. O Flamengo tem diversas páginas de Instagram. E o problema eram os jogadores? Com certeza não. Só que o pessoal colocou a culpa em quem? No técnico. Calma aí que eu vou explicar. Isso quer dizer que eu tô colocando a culpa no Dorival? Não. A verdade é que a maioria dos jogadores da seleção brasileira jogam em times diferentes uns dos outros. A única exceção é o Vinícius Júnior e o Rodrigo, que jogam no Real Madrid, e o Savinho e o Ian Couto, que jogam no Girona. E o resto, todos jogam em times diferentes. E os 10 companheiros presentes nas seleções têm características completamente diferentes dos 10 companheiros que jogam com eles nos times. Você, por exemplo, quando vai jogar o futsal,
Você tem lá seus amigos, vocês montam um time e vocês saem ganhando de todo mundo. Aí quando chega um dia assim que falta gente, tem mais como se fosse meio um rachão, aí junta um time, junta um pessoal de um ali, o outro, você joga com pessoas que você nunca viu na vida, muito provavelmente você já vai jogar muito ruim. Você não conhece aquela pessoa, não sabe as características que ela tem. Juntando esse fato que você está jogando com pessoas que estão se adaptando a um estilo de jogo diferente do que estão acostumadas, você junta também o fato de que a maioria dos jogadores desempenham um papel diferente na seleção comparado com o que eles desempenham no clube. O Paquetá, por exemplo, no West Ham, ele é mais usado como um meia armador ali, que fica fazendo aquele espaço para quebrar as linhas adversárias, e na seleção ele foi mais usado como um elemento surpresa. Ele vinha desmarcado de trás, chegava na entrada da área para receber a bola e já batendo de primeira. E ele errou todos os chutes. Faz dinheiro com E não só o Paquetá, mas a gente percebe que muitos outros jogadores estão fazendo um papel meio diferente ali na seleção comparado ao que eles fazem nos seus clubes, até mesmo se eles estão jogando na mesma posição. Então a verdade é que o problema é conseguir arrumar um esquema tático que faça com que esses jogadores consigam jogar bem juntos, aproveitando as melhores características de cada um. O Johan Cruyff mesmo dizia coisa parecida, que você não precisa de um time cheio de estrelas, você precisa de um time com jogadores que se enquadrem num esquema tático que funcione. Lá em 2004, quando Vanderlei Luxemburgo comandou o Real Madrid, aquele Real Madrid dos Galácticos, e não conseguiu ganhar nada, o problema era os jogadores? Definitivamente não. Metade daqueles caras já tinham ganho pelo menos uma bola de ouro. O problema foi o Vanderlei, que não conseguiu enquadrar um esquema tático como fizesse todos aqueles jogadores desempenharem um bom papel juntos. Quando o Leicester ganhou a Premier League em 2016, ele tinha a mesma grana que o Tottenham e o Arsenal, que ficaram no top 4? Não, o próprio Bayer Leverkusen, que saiu da zona do rebaixamento de uma temporada a campeão invicto da Bundesliga, apenas com a chegada de um novo técnico e alguns novos jogadores. E a verdade é essa, o que realmente vai pesar no futebol é um esquema tático que vai fazer com que os jogadores consigam jogar bem entre si, aproveitando as melhores qualidades de cada um. O próprio treinador da Espanha agora, o Luis de la Fuente, que já tinha passado de todas as categorias de base da Espanha, era um cara que conhecia aquela seleção, mas no começo da Eurocopa foi muito subestimado, até por mim. Ele mesmo teve um apelido que chamava Luis de la Quem. Ele foi campeão em cima da Inglaterra, que era favoritíssima a ganhar o título, já que tinha jogadores cheios de estrelas, era um craque por posição. E uma coisa que pesou também para a Inglaterra ter perdido essa Eurocopa é que a maioria dos jogadores estavam jogando em posições que não estavam acostumados. Era zagueiro atuando de volante, lateral atuando de meia, meia atuando de atacante e centroavante atacando de meia. O Luis de la Fuente sabia o que estava fazendo e conhecia muito bem aquela seleção, tanto que ele tomou uma decisão que foi vista com maus olhos por muitos, que foi colocar o Cucurella como titular ao invés de colocar o Alex Grimaldo. O Alex Grimaldo, que tinha feito uma temporada incrível pelo Bayer Leverkusen, tendo ganho uma Copa da Alemanha e uma Bundesliga invicta, diferente do Cucurella, que não fez lá uma das melhores temporadas pelo Chelsea, tanto que terminou em 7º lugar, mas o Luis de la Fuente fez isso porque ele sabia que o Cucurella se encaixava melhor no esquema tático que ele queria ao comparar com o Alex Grimaldo. E o resultado é que o gol do título veio com um passe do Cucurella. Essa história de que você não precisa dos melhores jogadores, mas sim de jogadores que conversem bem entre si e funcionem no esquema tático, é uma teoria que eu defendo muito, tanto que eu fiz um vídeo aqui falando por que o futebol europeu é melhor que o sul-americano, que lá eu falo um pouco mais sobre isso. Outro motivo da seleção brasileira não estar jogando muito bem é porque a gente ficou meio que acomodado com a seleção brasileira. Ficou acostumado com cada jogador que nasce no Brasil é um craque de bola e a gente meio que vai acostumando com isso e vai sendo deixado para trás. A gente ainda tem muito na cabeça que acredita que os brasileiros são os maiores dribladores, isso e aquilo, enquanto tem outros países que poderiam realmente não nascer já sabendo driblar, mas acaba desenvolvendo isso e driblando muito melhor. Lamine Yamal, por exemplo, é um exemplo disso. Então a gente meio que fica acomodado e perde um pouco dessa garra e vai sendo ultrapassado pelos outros.
E o último motivo que eu consegui encontrar pelo fato da seleção brasileira não estar jogando bem é a vida fora de campo. Os jogadores brasileiros são famosos por ter uma vida fora de campo meio polêmica, né? Nós temos aí o Traimar e o Baila Vini Jr. Para você ser um jogador de futebol, você precisa abrir mão de algumas coisas, e não que a vida não tenha que ser vivida, mas para você ser o melhor jogador, você tem que realmente abrir mão dessas coisas. Você precisa efetivamente parar de participar de balada, parar de querer fazer festinha. Não dá, cara. O próprio Wesley Sneijder falou em entrevista que ele poderia ser tão bom quanto Cristiano Ronaldo e Messi, mas é porque ele gostava muito de tomar uma cachaçinha que ele não conseguiu ser tão bom quanto esses jogadores aí. Ok, de vez em quando eu tomo a minha cachaçinha e gosto de tirar... O próprio Endrick falou em entrevista que os jogadores prefeririam estar de férias do que estar jogando na seleção brasileira. Tem vários jogadores que, um exemplo, o Vini, o Rodrigo e o Éder ganharam a Champions e poderiam estar de férias e vieram pra cá, porque é o sonho deles. E a gente passou 37 dias, 40 dias treinando no sol. Eu quando olhei isso aí eu achei um pouco polêmico, mas depois eu descobri que não são só esses jogadores não que realmente pediram para ser dispensados da seleção brasileira. Isso a gente olha dá até para entender, né? Porque lá na Europa tá tendo final de temporada, aqui no Brasil mesmo, e agora a Copa América não paralisou o Brasileirão e tava tendo 3 jogos por semana, e dá para entender assim que os jogadores realmente ficam meio cansados e não quer participar da seleção brasileira. Mas se esses caras só forem se encontrar de 4 em 4 anos, como é que eles vão conseguir jogar bem entre si? Se mesmo agora com tanto de data FIFA, tanto de Copa América, eles não estão conseguindo jogar bem, imagina só de 4 em 4 anos. E bom galera, esse foi o vídeo, essa é a minha opinião. Se você tiver alguma outra que também acha que se enquadra nesse contexto, comenta aqui nos comentários que eu quero saber. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Se você gostou, se inscreve aqui nesse canal para me ajudar e até a próxima.